Dois sinais cruciais que antecedem o retorno de Jesus, análise e implicações. Neste vídeo, exploramos dois sinais-chave mencionados nas Escrituras que indicam o retorno iminente de Jesus Cristo, cobrindo interpretações bíblicas e análises teológicas. Discutiremos como os sinais apocalípticos se manifestam no mundo moderno e o que ainda está por vir. Vamos abordar desde as profecias do livro de Mateus até os avisos sobre o falso profeta, culminando na importância de estar preparado para a grande controvérsia final. Entender esses sinais não só fortalece a fé, mas também guia os fiéis na correta interpretação dos tempos atuais. Não se esqueça de curtir este vídeo se encontrar insights úteis, deixar seu comentário com suas interpretações ou perguntas e se inscrever no canal para mais conteúdo revelador como este. Introdução ao Apocalipse. O Apocalipse se manifestará de repente, em um simples estalar de dedos. Todos, até os mais desatentos, perceberão imediatamente a chegada de Jesus e o fim dos tempos. Estaríamos testemunhando o fim do que conhecemos como civilização. Todos os sinais estariam presentes, embora apenas os bem informados não ficassem tão surpresos. No entanto, as Escrituras não especificam exatamente quando isso ocorrerá. Pense em um dia típico na sua vida. Você acorda, toma um café e se prepara para ir à escola ou ao trabalho. Normalmente, os dias parecem iguais e nada muito emocionante acontece, certo? Agora, imagine que, de repente, seu dia comum se transforma completamente em algo extraordinário. Como você reagiria a essa mudança abrupta? O início dos eventos apocalípticos. Ao sair do trabalho, o céu de repente escurece. A lua, que deveria nascer ao anoitecer, está ausente, deixando tudo em profunda escuridão. O silêncio usual é interrompido. Você olha para cima quando ouve um som crescente. É o som de uma trombeta? Sim, mais trombetas ecoam do céu. Então tudo se transforma. A escuridão é substituída por um brilho intenso que se estende de norte a sul, leste a oeste. Algo significativo está acontecendo ou está prestes a ocorrer. Por alguns segundos, a intensidade da luz cega você, e então você vê a figura de um homem cercado por vários outros seres celestiais, todos radiantes. O tempo chegou. Implicações dos eventos apocalípticos. Este cenário é apenas um vislumbre do que pode acontecer com o retorno de Jesus, conforme descrito nas Sagradas Escrituras. Será um evento monumental capaz de alterar permanentemente nossa compreensão do que é real e do que é imaginário. Eventos incomuns começariam a se desenrolar, fazendo com que a noção convencional de dias e horas perdesse seu significado. A percepção do tempo mudaria radicalmente e, ainda mais aterrorizante, a calamidade que se abateria sobre o planeta faria a Segunda Guerra Mundial parecer insignificante em comparação. Os sinais dos tempos finais. Interpretação bíblica dos sinais. Mesmo sem saber exatamente quando algo acontecerá, acredita-se que há sinais que podem servir como presságios ou indicadores. Esses sinais são vistos como revelações de eventos futuros, que podem ser interpretados à luz da fé e da espiritualidade, embora sua natureza exata e precisão sejam frequentemente debatidas. Discussão dos sinais revelados e ocultos. Alguns sinais já foram revelados, enquanto outros ainda não se manifestaram. Se considerarmos a possibilidade de que estamos vivendo o início do fim, poderiam os sinais restantes indicar o retorno de Jesus? De acordo com a Bíblia, parece haver uma clareza sobre o que são esses sinais e quantos são. Vamos explorar este tópico juntos. Convido você a nos acompanhar nesta jornada. No livro de Mateus, encontramos respostas importantes para a questão dos tempos finais, especialmente sobre os sinais que precederão essa transformação. Os ensinamentos de Jesus sobre o Apocalipse. Os sinais mencionados no livro de Mateus.
Quando Jesus Cristo deixou o templo, alguns discípulos se aproximaram dele com curiosidade, querendo saber quais seriam os sinais de seu retorno. No início do capítulo 24 de Mateus, Jesus deixou claro que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo quando chegasse a hora. No Monte das Oliveiras, ele ensinou que surgiriam falsos profetas tentando se passar por ele e até os escolhidos poderiam ser enganados. Muitos seriam odiados por pregar a palavra de Deus e guerras e rumores de guerras causariam medo. Jesus advertiu os discípulos a não se abalar por esses eventos, pois seriam apenas o início das dores que viriam sobre a terra. Esses sinais seriam evidentes para todos, mas há outros sinais que ainda não foram revelados. É interessante notar que cerca de 1/4 de toda a Bíblia é profético e 90% dessas profecias tratam dos tempos finais, indicando que nada é por acaso. As profecias e a verdade revelada pelos verdadeiros profetas. O apóstolo Pedro ensina que os verdadeiros profetas trazem apenas a verdade, pois é o Espírito Santo dentro deles que revela as mensagens de Deus. Algumas palavras nos ajudam a entender quais seriam os sinais do fim de todas as coisas. O retorno de Jesus não será secreto. Todos saberão quando acontecer. Ele retornará a Jerusalém, ao topo do Monte das Oliveiras, para estabelecer um novo governo divino, como previsto em grande parte do Novo Testamento. Pois Jesus quer que as pessoas estejam preparadas. Ele instrui seus discípulos a orar e vigiar para serem dignos de escapar dos eventos que estão por vir. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas detalham os sinais que precederão o retorno de Jesus: guerras, violência, ilegalidade, fome, crise ambiental e epidemias, todos já em andamento. Esses sinais farão o amor esfriar entre os fiéis, trazendo frustração. O ponto principal é que apenas os perseverantes, aqueles que não desistirem da palavra de Deus apesar dos desafios, chegarão ao fim. Jesus também prevê que mulheres grávidas e amamentando sofrerão muito nos últimos dias. Ele instrui seus discípulos a orar para que a grande tribulação não ocorra no inverno ou no sábado. Além dos sinais que já ocorreram, há 2 outros que estão em processo de acontecer. O grande conflito final, a grande tribulação e os 4 cavaleiros do Apocalipse. A grande tribulação será um conflito dos tempos finais que fará a Segunda Guerra Mundial parecer uma simples história infantil. Por um sinal no céu, um raio que perfurará todo o firmamento, visível para todas as pessoas, onde quer que estejam. De acordo com o livro de Mateus, a grande tribulação será sem precedentes desde o início do mundo. O significado dos sinais futuros e a preparação necessária. Jesus aparecerá brilhantemente entre as nuvens, acompanhado por seres celestiais. Se não fossem abreviados, esses dias trariam destruição total, mas por causa dos eleitos, esses dias serão encurtados. A primeira fase da grande tribulação começa com a abertura dos 7 selos, que liberarão os 4 cavaleiros do Apocalipse ao mesmo tempo em que as trombetas soam. Os justos que já faleceram serão despertados em um verdadeiro arrebatamento. Sobre os cavaleiros do Apocalipse, o mais proeminente estará montado em um cavalo branco, segurando um arco, símbolo da morte associado a seitas pagãs e ao próprio Anticristo. Existem diferentes interpretações sobre esse cavaleiro e seu cavalo branco. Alguns dizem que é Jesus Cristo, mas a maioria entende que se refere ao Anticristo. O importante é que este sinal anunciará a grande tribulação, marcada pelo rastro de um enorme relâmpago no céu. Jesus terá poupado seu povo e todos os sinais terão se manifestado antes daquele último sinal, antes do raio no céu. Agora, vamos explorar outro sinal que pode estar próximo de se manifestar. O falso profeta e as decepções. O perigo do falso líder religioso é uma preocupação séria nas profecias. É profetizado que um grande falso líder religioso enganará centenas de milhões de pessoas antes do retorno de Jesus. A profecia adverte que até os seguidores de Deus podem ser enganados por este falso profeta, dada sua capacidade de influenciar e persuadir pessoas. Este falso líder será uma figura de grande poder e manipulação, capaz de perturbar a mente de muitos. Avisos do apóstolo Paulo e o poder da decepção. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, advertiu sobre o retorno de Jesus e a necessidade de cautela.
pois uma onda de engano e falsidade poderia confundir a fé e os ensinamentos. Segundo o capítulo 13 do livro de Apocalipse, esse falso líder terá quase poderes sobrenaturais para enganar as pessoas, incluindo a habilidade de realizar milagres, como fazer fogo descer do céu. Como podemos identificar esse profeta? Ele já está entre nós? Era um falso profeta ou a encarnação de um dos cavaleiros do Apocalipse? Essas são questões que levam à reflexão sobre os tempos finais e a importância do discernimento espiritual. Conclusão e reflexão. Recapitulação dos sinais dos tempos finais. Muitas pessoas acreditarão que esse falso líder é um servo de Deus, mas sua verdadeira intenção pode ser buscar poder e ser adorado como um Deus por conta própria. Esse engano e falsidade fazem parte dos sinais dos tempos finais, destacando a importância da vigilância espiritual e do discernimento, chamado a vigilância e interpretação dos sinais presentes. É possível que estejamos vivendo nos tempos que antecedem a grande tribulação. Os sinais estão ao nosso redor: guerras, violência, crises ambientais, epidemias e falsos líderes religiosos. É importante estar vigilante e atento aos eventos, interpretando-os à luz das Escrituras e da fé. Interpretar os sinais atuais pode nos ajudar a entender melhor os tempos em que vivemos e nos preparar espiritualmente para o que está por vir.